Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais complexos e ao mesmo tempo fascinantes da experiência humana, a emoção. Afinal, o que é uma emoção? De onde ela vem? É isso que a gente vai tentar desvendar. Olha, há milênios que poetas, filósofos, todo mundo tenta entender e expressar essa natureza tão passageira, sabe? E tão poderosa dos nossos sentimentos. É como esse poeta, Su Dongpo, que já na dinastia Sung percebia, a emoção está bem no centro de tudo. Mas saindo um pouco da poesia e entrando na ciência, a pergunta continua, né? Uma pergunta que intriga a gente há séculos e que a psicologia moderna se dedica a responder. O que de fato é uma emoção? Então, antes da gente mergulhar na ciência de hoje, vale a pena dar uma olhadinha no passado. É bem interessante ver como diferentes culturas já tentavam, à sua maneira, organizar esse caos interno que todo mundo sente. Na China antiga, por exemplo, eles listavam 7 emoções. E se a gente olhar para a psicologia moderna, vai ver que há uma concordância com a maioria delas, mas com alguns ajustes. O amor, por exemplo, hoje é visto como algo bem mais complexo, um afeto. E o desejo? Está mais para a motivação do que para a emoção pura. Isso por si só já mostra o quanto a nossa compreensão do assunto foi evoluindo, né? Ok, então, para a gente seguir em frente, a gente precisa de uma base, de um ponto de partida. Vamos ver qual é a definição científica que se usa hoje em dia para emoção. Olha só que interessante. A definição formal diz que é um sentimento, positivo ou negativo, que geralmente é uma reação a algum estímulo. E essa reação vem acompanhada de um monte de coisa. Mudanças no nosso corpo, no nosso comportamento e, claro, lá dentro, no nosso cérebro. Isso quer dizer que uma emoção nunca é uma coisa só. É mais como um pacote completo, sabe? Uma reação que junta várias peças. Tem o que a gente sente por dentro, a parte subjetiva, o que o corpo faz, tipo o coração acelerar, o que a gente pensa sobre aquilo tudo e, finalmente, como a gente reage, como a gente se comporta. Tá, mas para isso não ficar só na teoria, vamos trazer para um exemplo prático. Imagina só uma situação que talvez muita gente já tenha passado ou pelo menos imaginado. E aqui vem o pulo do gato. Percebe que a reação física, o coração batendo mais forte, é exatamente a mesma nas duas situações? O que muda tudo, o que transforma empolgação em vergonha, é a nossa avaliação. É o que a nossa cabeça pensa sobre aquele sorriso. Essa interpretação é que define o sentimento. Pois é, essa briga, essa interação entre o corpo e a mente, gerou um debate gigantesco na ciência. As primeiras teorias tentavam responder a uma pergunta que parece simples, mas não é. O que vem primeiro? A reação do corpo ou o sentimento? E aí vieram William James e Carl Lang com uma ideia que, na época, foi super radical. Eles inverteram a lógica. Para eles, não corremos de um urso porque estamos com medo. Sentimos medo porque percebemos nosso corpo reagindo. Ou seja, primeiro o coração dispara, a gente começa a correr e só depois a mente interpreta isso e diz: opa, estou com medo. A reação física vem antes. Só que essa teoria começou a ser questionada, né? Afinal, o coração dispara quando estamos com medo, mas também quando nos apaixonamos. E chorar cortando cebola não quer dizer que bateu uma tristeza profunda. Então, parecia que estava faltando alguma coisa nessa explicação. E aí, como resposta a essas críticas, surgiu a teoria de Cannon-Bard. A ideia aqui é diferente. A reação física e o sentimento acontecem ao mesmo tempo. Quando vemos o urso, o cérebro manda sinais para o corpo e para as áreas de emoção, tudo junto, simultaneamente. Uma coisa não causa a outra. As duas são resultado daquele estímulo inicial. Ok, então temos duas teorias importantes, cada uma com seus pontos. Mas ainda faltava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Uma peça que, na verdade, a gente já viu naquele exemplo do sorriso, o poder da nossa interpretação, do nosso pensamento. A grande virada mesmo veio com a teoria de 2 fatores, de Schachter e Singer. A proposta deles é quase uma fórmula. A emoção acontece quando temos uma reação física genérica e aí a nossa mente dá um nome, um rótulo para essa reação, baseado em todo o contexto ao redor. E para provar isso, eles fizeram um experimento que ficou super famoso. A ideia foi a seguinte: eles deram uma injeção de epinefrina, que é basicamente adrenalina, em um grupo de pessoas para causar as reações físicas, sabe? Coração acelerado, mãos trêmulas, mas deram explicações diferentes para cada grupo sobre o que estava acontecendo. Eles dividiram os participantes. Um grupo foi informado corretamente sobre os efeitos. Já os outros ou não sabiam de nada ou receberam uma informação totalmente errada sobre o que iam sentir. E depois disso tudo, cada participante ia para uma cela de espera com outra pessoa que, na verdade, era um ator, se comportando de um jeito super eufórico ou muito irritado. E o resultado foi incrível.
As pessoas que não tinham uma explicação lógica para o coração acelerado, elas acabaram pegando emprestada a emoção do ator que estava na sala. Se o ator estava feliz, elas diziam que estavam eufóricas. Se o ator estava irritado, diziam que sentiam raiva. Usaram o ambiente para rotular o que estavam sentindo. Já o grupo que sabia exatamente o que a injeção causava, não foi influenciado. Eles pensaram, é só o remédio. Essa ideia foi aprofundada por um pesquisador chamado Richard Lazarus. Para ele, essa avaliação cognitiva não é só um rótulo que se coloca no final. Não. Para ele, a avaliação é o ponto de partida, é o que dá o start em todo o processo da emoção. Tem um ditado chinês antigo que fala sobre 4 grandes alegrias da vida. E uma delas é encontrar alguém que se conhece num lugar bem distante. Parece uma coisa boa, né? Uma alegria universal. Mas e se a avaliação da situação mudar? E se essa pessoa conhecida não for um amigo, mas sim alguém a quem se deve dinheiro? Na mesma hora, a situação que era para ser feliz vira um momento de puro estresse. É a ilustração perfeita do ponto do Lazarus. A nossa interpretação é o que comanda a emoção. Ok, já entendemos melhor como as emoções funcionam, mas e o porquê? Por que temos emoções? Elas não estão aí por acaso. Elas têm funções vitais para nosso bem-estar e sobrevivência. Pensa só, as emoções nos dão aquele empurrão para agir. Elas ajudam a organizar nossos pensamentos, nossas memórias e, talvez o mais importante, elas são a base da nossa comunicação, da nossa conexão com outras pessoas. São elas que nos ajudam não só a sobreviver, mas a viver em sociedade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem poderosa. Se a nossa interpretação, a nossa avaliação do que acontece tem um papel tão central na emoção que sentimos, isso significa que temos uma capacidade incrível de influenciar nossos próprios sentimentos. A grande questão que fica é, sabendo disso, quais emoções serão escolhidas?